E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após a vitória sobre o Cruzeiro por 2-0. Sem dúvidas, começou para valer o Campeonato Brasileiro do Flamengo, que pegou o elevador, venceu o Cruzeiro e subiu na tabela. 2-0, o Flamengo vencendo, o quarto colocado nesse momento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, depois de muito tempo nessa temporada, voltou a criar chances, voltou a animar o torcedor. Um time diferente, mais objetivo, indo pra cima, enfim, mudou um pouco a característica do Flamengo. E só um detalhe aqui, presta atenção, ô Gerson, é só isso aí, não dá, cara, não dá, ó. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Gol, amigo, gol. Gol. Estamos juntos. Chega mais, nação, uma ótima quinta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que venceu o Cruzeiro por 2-0, gols do Pedro e do Carrascal. O Flamengo conseguiu a vitória e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Teve o reencontro da torcida do Flamengo com Gerson e com Tite e também do técnico Leonardo Jardim com o time do Cruzeiro. A repercussão dessa partida, vamos analisar a imprensa esportiva, mas antes, faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like e vamos bater juntos uma meta de 5.000 likes e para isso eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Megão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Vamos lá pro vídeo de hoje, mas antes, vai nos comentários e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, Tocantins, Alagoas, Goiás, Ceará, Bahia, Piauí, Pará, põe seu estado ou sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando pra ir trabalhar, pra levar seu filho na escola, vamos lá analisar as informações do Flamengo, a reação da imprensa esportiva após a vitória sobre o Cruzeiro por 2-0. Sem dúvidas, começou para valer o Campeonato Brasileiro do Flamengo, que pegou o elevador, venceu o Cruzeiro e subiu na tabela. Números de Flamengo 2-0 para cima do Cruzeiro hoje no Maracanã. A bola pode ter ficado com o Cruzeiro. Posse de bola 57-43, mas o Flamengo foi muito mais efetivo, fez uma boa partida, 15 finalizações, 7 finalizações no alvo, 4 grandes chances, 1,13 gols esperados e 24 ações na área rival. Todos esses números, o Flamengo foi superior ao Cruzeiro de Adenor Bach Otite, que estava um pouco desnorteado após a derrota no Maracanã. E é pra lá onde vamos agora, com Pedro Torre, meu parceiro, e uma grande equipe no Rio de Janeiro para trazer todas as informações dessa vitória do Flamengo. Leonardo Jardim, no Brasileirão, ó, pegou o elevador, Pedrão. Pois é, tudo bem, João? Um abraço para você, abraço Elton. Bom dia para todos que nos estão assistindo neste momento. Exatamente 1h03 de Brasília, uma homenagem ao amigo Cícero Melo, que sempre fala o horário direitinho. Então estamos aqui ainda no Maracanã. Poucos colegas de imprensa, mas ainda há alguns companheiros aqui também fazendo suas entradas e tudo mais, porque foi uma noite boa para o Flamengo, né? 2-0 sobre o Cruzeiro, 47.214 presentes. Era um Maracanã que não estava completamente abarrotado. O setor sul, por exemplo, não foi nem aberto, estava vazio. Setor sul superior, perdão, o inferior sim, mas o superior não foi nem aberto, então estava ali vazio. Não foi aquele Maracanã abarrotado de 60 mil pessoas, chuva no Rio de Janeiro, enfim, complica um pouco. Mas um Flamengo que a gente pôde observar aí até pelos números, um tanto quanto diferente, mas seguiu retomando o caminho das vitórias. Se não venceu nos 90 minutos o Fluminense no último fim de semana, conseguiu a vitória sobre o Cruzeiro. Mais uma vez aquela baliza zero, né? Não sofreu gols, que vinha sendo um problema nessa temporada, depois de um desempenho defensivo ano passado muito bom, sob o comando do Felipe Luiz. Um time diferente, mais objetivo, indo para cima, enfim, mudou um pouco a característica do Flamengo. E o ambiente do Maracanã, você falava, João, reencontros, muitos reencontros, né? O Tite foi abraçado por todo o elenco do Flamengo e basicamente ignorado pela torcida. O Gerson cumprimentou os seus ex-companheiros, sim, mas foi hostilizado e vaiado toda vez que tocava na bola
ele que deixou o Flamengo ano passado, foi pro Zenit, aquela história toda, voltou pro Cruzeiro, torcida gritou mercenário para ele, o xingou várias vezes, ele deu uma risada às vezes um tanto irônica durante a partida, mas o pessoal pegou no pé mesmo o tempo todo. E do outro lado a torcida do Cruzeiro, que reencontrou o Leonardo Jardim, tinha prometido que no Brasil só treinaria o Cruzeiro, xingou bastante o técnico português também, distribuiu notas, cédulas falsas de Leonardo Jardim, como se fosse uma nota falsa, o treinador do Cruzeiro. Então acusações assim de parte a parte, corações partidos, e dentro de campo o Flamengo foi muito bem. Conseguiu essa vitória com um gol do Pedro logo no comecinho da partida e no finalzinho um gol de Carrascal após bela assistência do Samuel Lino. Estivemos aqui na coletiva de imprensa do técnico Leonardo Jardim, falou sobre diversos temas, sobre esse Flamengo um tanto quanto diferente, um Flamengo mais vertical do que o do Felipe Luiz, enfim, muito mais direto rumo ao gol adversário. E agora a gente acompanha um pouquinho como foi essa entrevista, a estreia de Leonardo Jardim pelo Flamengo, mas no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Eu acho que existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipa conseguiu mais um jogo sem sofrer golos e isso foi importante. Entrar também forte no jogo, que nós criamos os primeiros 15, 20 minutos muito fortes. Tivemos, além do gol, tivemos ainda 2 bolas na trave, não foi? Mas com certeza do outro lado também tem uma equipa boa que o ano passado conseguiu excelentes resultados contra o Flamengo. Este ano é uma equipa diferente, é uma equipa com muito mais posse, com muitos jogadores aglomerados na zona central, por isso é que houve momentos do jogo que eles tiveram essa posse. E sabemos sempre que um Flamengo-Cruzeiro, um Cruzeiro-Flamengo é um jogo grande. Eu estive ali a dar uma olhada na estatística, só em 2014 conseguimos um score mais do que 2 golos de diferença. Por isso mostra. Também do outro lado, o rival que estava lá com o objetivo, claro, também de conseguir um bom resultado, mas acho que fomos mais competentes e a vitória é altamente justificada pelos 2 golos, pelas 2 bolas na trave, por algumas situações que criamos, mas com certeza que temos um caminho ainda para percorrer e melhorar. Algumas decisões que podemos melhorar, tivemos algumas decisões com bola, podemos ter um pedacinho mais de critério, mas eu estou feliz é que os jogadores têm tido uma atitude formidável. Hoje, além dos que entraram, fizemos umas trocas, além dos que entraram, dos que jogaram de início, os que entraram foram importantes numa assistência, num gol, o Lino e o Carrascal, e pronto, e vamos andando no nosso caminho, trabalhando diariamente. Tá, então, Leonardo Jardim dando a sua versão. De fato, um Flamengo que mordia bastante, tentava recuperar a bola, sair em velocidade, utilizou o Cebolinha hoje, né? Por um dos lados do campo, no outro o Paquetá, mas caindo muito por dentro e abrindo bastante pro Emerson Royal fazer a ultrapassagem ali. Então, é o Leonardo Jardim colocando as suas pitadas. Ele até disse em alguns momentos nessa coletiva de imprensa sobre que ele gosta que os jogadores carreguem um pouco a bola, se tiver espaço e tudo mais, e deu essa instrução até ao Pulgar nessa partida. Falou também, elogiou, daqui a pouco a gente pode ver aí sobre o Pedro, fiz até uma pergunta sobre isso, Pedro que pressionou bastante na frente, movimentou muito e fez até o gol. Então o Leonardo Jardim falou sobre isso. Do outro lado tivemos o Tite, que está numa situação complicada em termos de Campeonato Brasileiro. Se venceu o Campeonato Mineiro no último fim de semana, após aquela pancadaria que houve lá, e não contou hoje com o Caio Jorge, por exemplo, o Romero, o William estava suspenso também. O Tite ele falou um pouquinho sobre essa questão. O Cruzeiro é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, tem 2 pontos em 5 rodadas. Já o Flamengo, por exemplo, já foi para 7 pontos, então está em 4º lugar na tabela em 4 rodadas, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Então o Tite teve que se explicar, falar um pouquinho sobre mais uma derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É uma situação bastante incômoda, difícil absorver, não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. Nós todos temos essa consciência.
é a pressão da necessidade do resultado para reverter essa situação. Fica uma sensação do jogo final de estar próximo do empate, aí tu toma o segundo gol, é a minha sensação que eu tive do jogo. Isso acaba determinando, sim, uma pressão pela grandeza que é o Cruzeiro e pela necessidade que ele tem urgente de recuperar. Trabalhar em cima de hipótese é sempre é difícil. O que eu posso te afirmar é que tivéssemos nós, todos os atletas, estaríamos com uma força um pouco maior. Mas isso não asseguraria que nós venceríamos o Flamengo, não. E todos os atletas que estão trabalhando têm a sua oportunidade, a sua maturidade para vir, independentemente da grandeza do jogo, vir traduzir isso em performance e em resultado, que é o que está nos incomodando bastante. Tu olha na tabela e incomoda. A pontuação está abaixo, sim. Eu vou repetir aquilo que eu falei, nós temos uma consciência exata disso, da grandeza, da expectativa do Cruzeiro e da baixa pontuação. Tivéssemos nós uma situação, talvez um placar mantido, volto a dizer, contra o Corinthians em casa, que estava bem encaminhado, uma situação melhor contra o Curitiba, que fez um grande primeiro tempo, talvez estivesse numa situação não condizente, mas e nós estamos pagando o preço. E tem que procurar recuperar, e tem que buscar recuperar. Nós temos essa consciência, e é sempre um próximo jogo para que tenha essa condição de reverter. O que nós temos que ter é consciência também de que domingo é uma oportunidade de a gente ter, para que possa dar um pequeno passo em busca de uma recuperação. Tá aí, o Tite abordando essa questão, realmente situação difícil do Cruzeiro, né? Porque tentou até em alguns momentos, e foi o intruso ali entre Palmeiras e Flamengo, que vem sendo essa força dupla nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, no futebol sul-americano, né? O Cruzeiro agora está com 2 pontos apenas, o Palmeiras, que é o líder, tem 10, vai jogar amanhã o 5º jogo no Campeonato Brasileiro contra o Vasco em São Januário, e como eu disse, o Flamengo tem 7 em 4 partidas após aquele início claudicante, digamos assim. Cruzeiro volta a jogar no fim de semana contra o Vasco no Mineirão, 8h30, e o Flamengo tem clássico contra o Botafogo no Newton Santos, sábado, 8h30 da noite. Como eu disse, João, o Felipe Luiz aí, é a força do hábito. O Leonardo Jardim falou bastante sobre o Pedro, enfim, sobre como o Pedro se movimentou, etc. E falou que talvez tenha que fazer algumas correções na janela do meio do ano. O Flamengo tentando aí, desde a época do Felipe Luiz, um atacante. O Felipe Luiz até chegou a indicar o Santiago Castro do Bolonha, depois que o Flamengo fez água na negociação com o Caio Jorge, mas o departamento de futebol, a diretoria, entendeu que custaria ali em torno de 30 milhões de euros. O Flamengo já tinha colocado muita grana para trazer o Paquetá, então acabou vetando essa ideia do Felipe Luiz. O Flamengo agora busca mais atacantes, mas agora a janela fechou, só abre no meio do ano, uma janela para chegar pessoal de fora, e por enquanto o Flamengo poderia contar com reforços dos estaduais, assim, então fica uma situação complicada nesse sentido para ver alguém e de fato agregar a esse elenco do Flamengo. João. Grande Pedro Torre, muito obrigado por todas as informações, um bom término para você e para todos os meus amigos da equipe do Rio de Janeiro, da ESPN. Tamo junto. Já escutaremos Leonardo Jardim falando sobre Pedro. Elton Serra, uma declaração muito legal, mas antes falar um pouquinho do que rolou na partida. Segundo jogo de Leonardo Jardim sob o comando do Flamengo, um título e 2 jogos sem sofrer gols. Fato que o Pedro Torre trouxe pra gente aqui, acho que pode gerar um debate. Aquela velha pergunta, dá pra sentir já um pouquinho do trabalho do Leonardo Jardim com a equipe não sofrendo gols, no meio campo funcionando muito bem com o Pulgar, Paquetá fazendo uma excelente partida? Já tem um pouquinho do treinador ou ainda é cedo? Eu acho muito cedo. O Flamengo vem de uma temporada espetacular e um começo de oscilação, mas tem elementos ainda da temporada passada. É claro que a gente faz essa comparação porque o Cruzeiro do Leonardo Jardim sofria poucos gols.
Era uma equipe muito consistente defensivamente, mas jogava de uma maneira diferente e jogava de uma maneira que talvez a torcida do Flamengo não aceite muitas vezes, né? O Cruzeiro muitas vezes abdicava da bola para se defender, tentar jogar em contra-ataques. Era uma equipe que propunha também um jogo, era uma equipe de posse de bola também, mas não era toda a partida, se adaptava, era um time adaptável. E isso fez muito bem para o Cruzeiro, né? Tirou a responsabilidade da briga pelo título e foi um franco atirador até as últimas rodadas do Brasileirão. O Flamengo não aceita isso, né? O torcedor do Flamengo aceita protagonismo todos os jogos. E foi contra o Cruzeiro nesse jogo no Maracanã. A leitura do Leonardo Jardim faz sentido, né? Uma equipe que conseguiu se impor, foi melhor que o Cruzeiro. Ele fez de novo, né? Não um experimento, porque ele está conhecendo os jogadores na prática, né? Nos treinamentos. Ele abriu o Paquetá para fazer o lado direito, saindo da direita para dentro, a Arrascaeta, né? Mas por dentro o Everton Cebolinha aberto como ponta, então tinha um cara construtor, o Pedro Henrique Torres trouxe muito bem. Paquetá constrói, o Emerson Royal ultrapassa. Do outro lado, o Cebolinha abre o campo e você tem um lateral com o Alexandre que constrói mais. Então ele equilibrou os dois lados. O Pedrinho falou sobre isso, as contratações mostram isso. É um Cruzeiro que a temporada passada subiu o sarrafo, 2 pontos em 15 é muito pouco, e isso cria uma pressão muito grande, porque eu ouvi o Pedrinho falar que o Tite era técnico após o título mineiro, né? Que o Tite era técnico do Cruzeiro e ali nas entrelinhas falou um parêntese que, sabe... Ficou esquisito. Os resultados também, a gente sabe que os resultados é que ditam... Aquele discurso que antecede alguma coisa. E os resultados do brasileiro não estão ajudando o Tite, então é claro que a gente também fica observando, né, quais serão os movimentos do Cruzeiro daqui pra frente. Falaremos mais de Tite no Cruzeiro daqui a pouquinho nesse Sport Center, mas promessa é dívida. Vamos escutar agora Leonardo Jardim falando sobre o atacante Pedro. A conversa foi muito simples e direta com o Pedro. O Pedro é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, tem mostrado isso ao longo dos anos. Com certeza que existem as duas faces do jogo, a face com bola e a face sem bola. E com certeza que ele tem mostrado que também pode ser competente, além de fazer os golos, também em termos estratégicos, posicionar, pressionar, ter uma atitude mais colaborante, e é isso que ele tem feito, porque ele tem essa capacidade, física, ele tem a compreensão do jogo coletivo, e por isso ele a mim não me está a surpreender com a atitude, porque eu acreditava desde o início. Que a gente conseguia colocar um Pedro ofensivamente, mas também com a função defensiva que todos os jogadores têm que ter, não é? Atacar e defender, porque hoje em dia no futebol moderno não existe nenhum jogador em nenhuma equipa do mundo que só ataca. Olha o homem aí, faz a reverência. Números de Pedro pelo Flamengo nessa temporada: 13 jogos, 9 jogos como titular, 61 minutos por jogo. Gols, 7 gols, uma média de 0,54 e 2 assistências. Lembrando que são 5 gols nos últimos 3 jogos, ele arrebentou contra o Madureira e hoje faz mais um gol na vitória contra o Cruzeiro. Elton Serra, vamos lá. Pedro pode ser o fiel da balança para o trabalho de Leonardo Jardim dar certo? Por que te pergunto isso? Sabemos toda a novela que envolveu o atacante com o Felipe Luiz. Foram lesões, foram declarações... Não é nem mal interpretadas, foram declarações fortíssimas do treinador, rebatida do atacante na internet. Agora ele tá bem fisicamente, é o que tudo indica, e tá desandando a fazer gols. Será que ele pode ser o cara que faça com que Leonardo Jardim tenha um bom trabalho no Mengão? Bom, eu concordo com a frase que ele é um dos melhores atacantes do Brasil. Isso concordo, é fato, também. Eu gosto muito do Pedro, eu acho que ele tem muito recurso. É um jogador que dentro da área acha soluções e isso poucos fazem hoje no futebol brasileiro. Mas é fato também que, pela proposta de jogo do Flamengo, é um time muito intenso. Quem joga ali na referência precisa ser intenso também. Gabriel Barbosa perdeu a intensidade e perdeu a posição no Flamengo e no Cruzeiro. Justamente porque eram equipes que exigiam isso. Com o Leonardo Jardim foi assim, com o próprio... Felipe Luiz, na reta final, né, do Gabriel e o Felipe Luiz assumindo, também foi assim com outros técnicos que passaram pelo Flamengo, e essa história do Pedro foi isso também, né? Falou de GPS, de treinamento, de como, enfim, o comportamento dele no treino, e a gente sabe que eles se acertaram, né? E
colocaram uma Jogo pedra civil, em cima né? dessa história. Mas o Flamengo já fez movimentos de mercado buscando jogadores que pressionam com um pouco mais de intensidade. E o Felipe Luiz, ainda o Leonardo Jardim não, mas o Felipe Luiz já usou o Plata como falso 9, usou o Bruno Henrique como referência, usou outros jogadores ali Até para o Paquetá já terminou nessa segunda passagem como falso 9 Sim. em determinado momento. Então, o Flamengo já fez movimentos para ter um atacante diferente. Acho que precisa ter, não tem hoje. O Alacian, que foi mantido, né, e quase vai para o Bragantino, acabou não sendo negociado, e aí permaneceu, chegou a se despedir, inclusive, né? É um jogador que ainda não é um jogador pronto, que tem essa característica, mas o Flamengo vai para o mercado para buscar uma alternativa. Acho que precisa ter uma alternativa ao Pedro. E essa frase, uma alternativa ao Pedro, significa que você não necessariamente precisa se desfazer do Pedro. Acho que é um jogador muito bom para um tipo de jogo, muito bom para quando tem proposta e enfrenta adversários que se fecham. É um grande atacante, não vive o seu grande momento, já viveu o momento de seleção brasileira, de ser cotado como titular da seleção brasileira, mas ainda assim é um atacante que você precisa ter com carinho dentro do seu elenco, porque ele ajuda e ajuda muito. Antes da gente virar a chavinha e falar de Cruzeiro e da fase de Tite na Raposa, rapidinho, que golaço do Carrascal, esse cara vindo do banco pode render muito, viu? Sim, ele tomou uma cornetada do Samuel Lino minutos antes, Sim. Porque o Samuel Lino fez uma jogada e tabelou com ele dentro da pequena área para receber de volta e não recebeu. Aí no lance seguinte ele ataca a profundidade, ele entrou para isso mesmo, e aí frio, saiu na frente do Matheus Cunha, detalhe, né, o Cássio acabou saindo lesionado, o Matheus Cunha, ex-Flamengo, acabou entrando e aí acabou levando o gol do Carrascal. E logo no primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro, contra o seu ex-time, 2-0, o Flamengo vencendo, o quarto colocado nesse momento do Campeonato Brasileiro. Eu disse durante a transmissão o seguinte: o Flamengo é irresistível, é sedutor, porque a torcida do Cruzeiro ficou brava, porque o Leonardo Jardim saiu de lá e depois aceitou o convite do Flamengo, como em outras oportunidades já aconteceu com outros profissionais e outras torcidas. Rapaz, ele olha para o elenco que ele tem. Hoje, mais uma vez, as alterações que foram feitas durante o jogo, nenhuma equipe do futebol da América tem isso, cara. Essa quantidade de talentos para trocar e manter o nível do time, ninguém tem, só o Flamengo. Na apresentação, até o amigo Marcos Coelho da Rádio Tupi pergunta para ele, né, qual o diferencial que tem esse elenco do Flamengo, né, o que você vê de diferencial agora que está aqui e não tinha lá no Cruzeiro. A primeira coisa que ele fala, sem hesitar, o elenco, né? A qualidade técnica, né? Qualidade técnica. E aí você muda, entra um Luiz Araújo, entra um Alacian, entra um Samulino que decide, o Carrascal, né, nem se fala. Realmente é algo que a gente vê se mantendo e tá tudo voltando à normalidade, né? Já vimos no último fim de semana, agora também no Brasileiro, vencendo sem sofrer gols. Segundo jogo do Leonardo Jardim também sem sofrer gols, tá tudo voltando à normalidade. Já estamos com 7 pontos, né? Sim, em 4 jogos, um jogo a menos, né? Em isso. relação aos principais Quarto colocado já do campeonato. Corinthians, inclusive, perdeu hoje, né? A gente ultrapassou o Corinthians, perdeu para o Curitiba em casa. Perdeu para o Curitiba em casa. O Flamengo é o quarto. Daqui a pouco a gente mostra, inclusive, eu falo aqui, se for possível, é claro. Se não for, eu leio aqui com o maior prazer. Eu vou ler a classificação do Campeonato Brasileiro, atualizando você. Palmeiras 10, Palmeiras joga amanhã com o Vasco da Gama, né, aqui no Rio de Janeiro. São Paulo 10, Bahia 8, empatou com o Vitória hoje. O Coritiba ganhou do Corinthians e São Paulo pulou para quinto, o Flamengo tem quarto. Né? Então, quer dizer, a vitória do Coritiba lá contra o Corinthians acabou ajudando o Flamengo, que fez o serviço aqui. Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. E, João, só para reforçar o elenco do Flamengo, né, que é a qualidade e quantidade, hoje ele substituiu, botou Varela, Carrascal, Luiz Araújo, Lino e o Alacian. Não entraram De La Cruz, Plata, Ayrton Lucas, tá fora o BH, tá fora o Saul, é muita gente boa. Então, com toda a certeza de todos os trabalhos do Leonardo Jardim, esse é o melhor elenco que ele já teve em mãos. Ele teve aquele Mônaco que foi muito bem, campeão francês, e semifinalista da Champions, com Mbappé, Falcão Garcia, João Moutinho, Lemar, era um time muito bom realmente, mas com essa quantidade e essa qualidade ele nunca teve.
E ele no Cruzeiro, no passado, mexia muito pouco, porque o elenco era mais curto e o Cruzeiro estava eliminado também das competições principais, né, fora o Campeonato Brasileiro, focava só no Brasileirão, tinha mais tempo. No Flamengo não, ele mesmo disse na primeira coletiva, eu devo fazer aqui, no ano o Flamengo vai fazer 78 jogos, eu tenho que mexer, não esperem de 1 a 11 todo jogo. E agora sábado, um intervalo curto, de quarta para sábado, no tapetinho do Engenhão, poderíamos ter mudanças. A nossa casa, inclusive, né, o retrospecto do Flamengo é impressionante. É claro que nós vamos trazer maiores detalhes aí nos próximos dias. Eu tô muito curioso para ver o De La Cruz com ele ainda não entrou, né, com ele. E ele pede muito pro Eric conduzir essa bola na transição. Sim. E o De La Cruz faz isso com uma maestria impressionante, né? É o que a gente sabe. Quanto o Botafogo talvez não jogue, né? Por causa do gramado sintético. Provavelmente não. É que a gente sabe que o De La Cruz, e todo mundo sabe disso, ele precisa de alguns cuidados especiais, né? Isso aí todo mundo sabe. Mas realmente, né, se tem um jogador que se encaixa no estilo de jogo que o Leonardo Jardim tanto gosta de transição rápida, esse é o Nico De La Cruz, né, cara? Sim. Tô muito curioso para ver isso. Quem sabe no jogo contra o Remo na quinta-feira. Isso que eu ia falar, talvez com um adversário que não imponha tanta dificuldade, uma dupla ali, Jorginho e De La Cruz, fica muito interessante, né? Fica muito interessante. Jogador que conduz bem a bola, tem um bom passe também, um jogador muito combativo, né? Um jogador intenso. De La Cruz é aquela formiguinha atômica, tá em todo lugar do campo, marcando. Atômica. Ele é um jogadoraço, um craque realmente, mais um excelente jogador do nosso grande elenco. É verdade, um elenco realmente que é disparado, o melhor da América. Muita gente falando mais uma Jorginho, hein, cara? Que partida, de novo, hein? Pra variar, né? Pra variar, tal. Ele com aquele jeitinho dele, ele tem uma capacidade de controlar o jogo e de comandar o meio-campo, o que é impressionante, hein, Lázaro? Tá jogando mais baixo agora, né, do que jogar com o Felipe Luiz na saída de bola, tá sendo essencial, defensivamente também impecável como sempre, conhece muito bem os atalhos, é realmente um jogador diferenciado, é um técnico dentro de campo, tá sempre orientando, e como é importante ter a volta dele, né, ter a segurança de ter um Jorginho ali, um líder, não joga com a faixa, né, mas é um capitão dentro de campo, um treinador, um jogador que a gente sabe pode confiar em qualquer circunstância. E lembrei agora, não sei porque do Vinícius Júnior. O que você lembrou, Vinícius Júnior acabou tentando imitar ele no pulinho, né? É verdade. Hoje acabou desperdiçando, já tinha feito um assim, né? Não sei porque eu lembrei do Vini Júnior, mas o Real Madrid conseguiu a vitória por 3-0. O Vini Júnior jogou muita bola, mas o Jorginho é uma inspiração também nos pênaltis, né? Legal acompanhar isso por um grande jogador como o Vini Júnior. E o Jorginho realmente é muito diferenciado. E o Vini é muito Mengão, com certeza vê todos os jogos do Flamengo. Inclusive, aí ele vai aprender pessoalmente, não tenho dúvida que o Vinícius viu o jogo do Flamengo na madrugada, lá em Madrid, ao lado da Virgínia, acompanhando a grande vitória rubro-negra, e ele vê tudo e ele se inspira no Jorginho, que é um dos grandes cobradores de pênaltis do mundo, né? Gente, presta atenção aqui, o problema não é perder pro Flamengo no Maracanã, não. O imenso problema é ter perdido pro Botafogo por 4-0 na estreia, é ter perdido em casa pro Coritiba, é ter empatado com o misto do Corinthians em casa. O Cruzeiro ao lado do Inter e do Vasco são os times que mais perderam no Campeonato Brasileiro, gente. O Cruzeiro tem a pior defesa da competição, tá batendo cabeça num nível absurdo. Falando em nível, o de concentração do Cruzeiro oscila demais, é impressionante. Ter perdido o Romero, eu considero, foi uma trozoba, fez falta pra caceta mesmo, sabe? Embora eu até considere que o Matheus Henrique nem tenha comprometido, feito um jogo horroroso, não foi isso. Agora, o Caio Jorge também ali na frente faz falta demais. Dois que montam esse pilar desse time, gente. E eles não foram pro jogo. E só um detalhe aqui, presta atenção, ô Gerson, é só isso aí, não dá, cara, não dá, ué. Embora o Cruzeiro tenha feito a melhor campanha no estadual na primeira fase, embora o Cruzeiro tenha conquistado o título no domingo, porrada comeu e o Cruzeiro foi campeão, teve muita dificuldade durante a competição e muitos questionamentos, ué. É só lembrar do gol contra o Betim no último minuto, né? E outros jogos ruins que o Cruzeiro fez, inclusive no campeonato estadual. Agora, no brasileiro, o Cruzeiro pode fechar a rodada na lanterna, caso o Vasco, por exemplo, some um empatezinho, um pontinho contra o Palmeiras, sabe? A gente falou aqui que a zoeira pela conquista do campeonato estadual só duraria até o meio-dia da segunda-feira. Acabou, gente. Agora é virar no brasileiro. A pressão voltou e numa carga absurda, é carga máxima de pressão. O Cruzeiro pega o Vasco domingo e se não ganhar, cai até a minha mãe do céu. Pode escrever aí, cai até minha mãe do céu. Vai ter que ficar elétrico domingo. Fácil ganhar no Cruzeiro. Alô, Tite? Coisa tá complicada, hein?
Nunca foi tão fácil ganhar. Ah, mas tá dentro do Maracanã. Se fosse no Mineirão, seria a mesma coisa. O time do Cruzeiro não jogou absolutamente nada. Parecia que não estava nem aí com o jogo. Toca. O Flamengo acabava do ataque ou do contra-ataque, vinha, chegava no campo dele e o Cruzeiro saía tocando, como se estivesse ganhando de 15-0. Não vai ganhar de ninguém nessa maneira. Ninguém que eu digo, um time que tenha pressão, né? Time forte, que tenha grandes jogadas, grandes jogadores, vai ganhar. Com essa moleza que está lá, veio, por incrível que pareça, veio apressar um pouquinho, porque o Flamengo substituiu já no final do jogo, substituiu e tal, ficou um pouco mais para trás, um pouco mais preso. Aí saiu um pouco mais o time do Cruzeiro, andou por ali, beirando meia-lua da grande área e tal, mas sem complicar o Flamengo. Primeiro tempo, o Flamengo poderia ter definido o jogo. Ele, até aos 2 minutos, fez o gol aos 4. Aos 2 minutos, o córner, Léo Ortiz de cabeça no travessão. Voltou, o Villarreal dominou a bola, saiu jogando. Lá pelo lado direito da defesa do time do Cruzeiro. Saiu jogando e achou de parar. Essa mania de você tá tudo aberto na frente, você vai embora. De repente, parece que tem um troço que... para aí. Aí para. E joga para trás. Você já está mais do caminho andado para o gol ou para o campo do adversário. Aí você volta aqui. A troco de quê? Foi o que ele fez. Ele voltou e empurrou a bola. Só que ele empurrou a bola para o Pedro. Pedro está ali olhando para ele. Empurrou a bola para o Pedro. Pedro deu uma volta num, deu uma enrolada no outro. A bola misturou, saiu na cara do goleiro. Pedro meteu o gol, 1-0, terminou o jogo. Depois ainda teve Cebolinha que entrou sozinho. Foi todo o Cruzeiro para frente. Largou o meio do campo, Matheus Henrique, como back central, líbero, com Cebolinha, que é um cara rápido. Ele se embrulhou todo, Cebolinha tomou a bola e partiu, segurou, puxou, foi expulso. Aí não foi, porque ele não botou a mão na bola, uma confusão danada. Mas eu quero dizer o seguinte, como é que um time, né, por melhor que seja, ou pior que seja, ou melhor que seja, ele vai com tudo e larga um cara aqui atrás, quando sabe que um atacante que vai contra esse líbero que está aqui, né, é mais rápido. Vai dar zebra, cara. Tem que dar. Então, a coisa... Eu achei o time do Cruzeiro, pode ser que eu esteja enganado, um monte de gente aqui. Uns pra lá, outros pra cá. E vamos tocando aqui. O Gerson, perdidinho o Gerson. Ainda a galera ficou no pé dele o jogo inteiro. Todo mundo já esperava isso. Mas ele não achou o lugar dele. Não achou. O Paquetá deu uma melhorada aqui pelo lado direito. Mas ainda não é aquele Paquetá, né? Ponta de lança, não é. Até segundo homem de meio do campo, ainda não é. Ele faz um terceiro homem, às vezes um quarto homem de meio do campo. Quando o Arrascaeta vai mais, ele completa, Paquetá completa o meio do campo. Hoje já foi bem melhor. Agora, um detalhe, alguém tem que dizer para ele o seguinte, Paquetá, você não tem que fazer as faltas que você está fazendo. Você está indo no corpo do cara. Vai na bola. Ou então não vai. Não vai na podre, não vai na dividida, chegando atrasado, que você pega o cara. Você sabe disso, você não é bobo, você não é criança, não. Há 500 anos aí na Europa, e sabe né, como é que a história caminha. Então, e o Cebolinha entrou bem no jogo. O Cebolinha é bom jogador. E o Pedro está lá, faz um gol. O Pedro, dão a ele 10 bolas, 8 ele chuta, 2 não tem jeito de chutar, ele entrega a bola e assim mesmo, às vezes, mal entregue. Mas ele está ali para isso. Nem sempre, que às vezes ele está em posição melhor para passar, ele prefere dar um corte para chutar. Tudo bem, os antigos diziam o seguinte, o artilheiro dentro da área é problema dele, ele faz o que ele quiser fazer. Os antigos diziam isso. Por quê? Porque botou a bola no pé dele. Ele enrolou todo e tal, xinga ele. Ele está ali para isso, antigamente. Aí ele fez o gol, aplaude. É isso que tem que acontecer. E o Pedro está dessa maneira. E ele está certo, ele é o artilheiro do campeonato. Ele tem que fazer gol mesmo. Ele não tem que passar nada. Primeiro que ele não sabe, né? Tecnicamente falando. Né? Ele não é um Arrascaeta, é? Não é. Ele não é um Carrascal, é? Não é. Ele não é um Paquetá, é? Não é. Mas em compensação, esses três não são
iguais ao Pedro dentro da área. Quer dizer, cada um com seu pedaço. E olha só, nação, Galvão Bueno também falou sobre o Flamengo. No post no Instagram ele falou o seguinte, ó: o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 no Maracanã no reencontro com o Gerson, que foi vaiado pela torcida rubro-negra. Foi o encontro entre os campeões carioca e mineiro, com 2 belos gols de Pedro e Carrascal. Um ótimo resultado, o Fla dorme no G4. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações então do Flamengo, a repercussão da vitória do Mengão sobre o Cruzeiro, que fez o Flamengo subir na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está, nesse momento, na 4ª posição do Brasileirão. É isso daí, nação, muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia pra todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo.